Fala, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? Me chamo Felipe Torino e seja bem-vindo a mais um estudo de mercado aqui na Smart Money Club. E hoje vamos falar sobre o mini índice, mini dólar, Ibovespa, como você já sabe, com base no modelo de análise institucional, ou seja, o SMC, né, que é o Smart Money Concept. Só que esse vídeo, ele é especialmente para aquela galerinha que gosta de operar cunha, né? Gosta de operar cunha, de reversão para lá, cunha para cá, e não sei o que, papapá. Então esse vídeo é para você que conhece alguém, né, na verdade, ou até mesmo para você, né, que já tem nesse mundo, que já vem desse mundo aí da análise gráfica, da análise técnica. Então, se você conhece alguém, manda esse vídeo para essa pessoa, porque o que eu falei ontem, lembra? Que eu falei ontem, né? Digo logo assim, aconteceu hoje, entendeu? E quem estava esperto aqui ao vídeo se safou, né, do Lois. Então vamos lá para a vinheta. Simbora. Vamos logo para a prova dos 9, né? Que eu gosto assim. Aqui está o vídeo de ontem, tá? Que eu postei ontem. Na análise ontem, inclusive, a gente se atrasou, tá, né? Porque realmente a gente está melhorando cada vez mais aí a comunidade aqui, o canal. Enfim, todo o conteúdo para vocês. Então, o que eu falei ontem aconteceu hoje. Quer ver? Preste atenção no que eu vou falar aqui nesse vídeo. Para você entender a importância de saber onde é que tem dinheiro, onde é que está a liquidez, onde é que tem manipulação. Eu falei, amanhã é dia de manipulação. Como é que eu sei isso? Feeling, né? Lógico, conhecimento, né? Técnico. Entendeu? Toda a racionalidade aqui do SMC. Olha só, né? Já está começando a dar sinal dessa reversão, inclusive muita liquidez nesses topos. Olha só aquela famosa cunha de reversão que o varejo atua. Só que, como a gente opera institucional, a gente sabe e entende que muitas das vezes ele captura esse topinho para poder de fato mudar o caráter. Então, cuidado, cuidado. Até então nós temos esse fundo aqui estabelecido, mas se ele renovar topo lá, a gente vai ter um movimento. Eu estou falando de renovar topo de fato de capturar, né? Para a gente perder esse topinho aqui, ó, esse fundo, perdão. Vou até deixar ele aqui, na verdade, porque eu acredito que ele já vai ter essa confirmação aí desse movimento, tá certo? Preste atenção e cuidado, viu? Cuidado. Cuidado porque vai acontecer manipulação no mercado aí, tá certo? Vamos lá. Tá vendo, galerinha? Viu aí como é que acontece? Agora vamos para o gráfico de hoje, né, do Ibov. Olha só. Olha só o que aconteceu. Ó. Olha só o que aconteceu. Exatamente o movimento que ia ter manipulação, que ia fazer o quê? Ia perder, de fato, o topo, né? Eu falei para vocês, ó. Esse topo era o que estava lá, eu tinha riscado aqui exatamente assim, desse jeitinho, ó. Tá vendo? Inclusive, não foi nem aqui, né? Foi no Ibov, né? Vamos só corrigir aqui para não ficar... para vocês entenderem. Olha só. Eu falei o quê, ó? Exatamente esse movimento aqui, né? Aquela famosa cunha, né? Que o pessoal fala, que muita gente prega por aí como um movimento, pá, pá, pá. Beleza, né? É um movimento típico de reversão? Tem muita gente que opera isso, beleza, tranquilo. Não estou criticando isso. Mas você precisa entender que vai acontecer manipulação. Porque existe liquidez nas duas pontas, ou seja, nas duas referências externas, tá? Então, foi o que aconteceu. Ó. O que eu falei que ia acontecer aqui, riscando para cima, que foi o movimento que eu tinha dito, ó, que ele perdia. Ó lá, ó, tô fazendo o react do meu próprio vídeo, ó, que doideira, né? Entendeu? Deixa eu só voltar. Ó, aqui, ó, tá vendo essa riscadinha que eu fiz aqui, ó, esse topo? É exatamente o topo que foi feito aqui, ó, exatamente esse topo. Tá vendo? E, logicamente, chegando no order block que estava marcado. Olha só que interessante. Olha só a importância disso. Entendeu? Então, agora nós temos uma estrutura no qual farou exatamente nesse ponto, né? É importante que ele perca aí para poder continuar o movimento de baixa. Aí a gente vai ter uma mudança de caráter, a gente vai ter mais tranquilidade para operar nessa reversão. Então, amanhã, o que é que nós temos? Para amanhã no Ibov, a perca desse fundo e a marcação dos order blocks dessa região. Tá? Aqui nós temos como referência aqui já esse ponto, né? Essa região de order block, certo? A gente tem já essa estrutura, né? Eu estou fazendo isso porque acreditando que ele vai perder de fato esse fundo para poder retestar esse movimento e a gente alinhar o movimento para poder surfar esse ponto, tá? Essa estrutura, exatamente do jeito que tá aqui, ó. Beleza? Então, amanhã é um dia decisivo, amanhã é um dia para a gente poder ver, realmente perder esses fundos aí e pensar na movimentação de um choque de verdade aqui, né? Uma mudança de caráter desse movimento, beleza? Então, nós temos isso para amanhã aqui no Ibov. Então, muita atenção nesse ponto, porque de fato tem muita liquidez aqui nessa trendline, e aí ele tende a fazer isso, tá? No mini índice hoje, as movimentações que tivemos aqui em relação a esse ponto no 15 minutos, já temos essa mudança de caráter, né? Por quê? Porque a gente tem um fundo aqui mais baixo, beleza? Desse movimento todo. Então, a gente tem um choque que, de fato, era uma quebra de estrutura aqui e a mudança de caráter que estávamos esperando.
Então, o que é que a gente tem aqui nesse ponto? A gente tem já um range de negociação para poder trabalhar dentro dessa estrutura. Nessa movimentação aqui, aqui é uma região de supply muito forte, tá? Uma região de oferta, tá certo? E nós temos aquele order block lá em cima. Exatamente esse order block aqui, ó. Beleza? É justamente esse movimento aqui que nós temos. Nos 5 minutos, inclusive, a gente tem até... não, de fato, tá bem interessante. Esses pontos são os pontos que nós temos que prestar atenção para amanhã. Beleza? Qualquer movimentação aqui dessa estrutura, sabemos que ele está em cima de um order block, então ele já pode querer começar a dar resposta desse ponto. No minuto, o que é que a gente pode pensar? Comprar no tempo gráfico menorzinho, lógico, com a referência de alcançar topo, e chegando lá em cima a gente vende, pegando o movimento da estrutura na reversão desse ponto, né? Então é sempre assim, galera. Pense sempre na estrutura que vai te proporcionar um ganho, um risco-retorno, na verdade, favorável, né? Que vai te manter ali dentro dessa pegada, dentro dessa visão, dessa expectativa. Então, o que nós temos aí para amanhã no mini índice, tá certo? No dólar, eu quero comentar um trader muito top que um aluno pegou. Inclusive, foi um trade aí que eu classifico ele como um trade de grau, sei lá, um grau um pouco mais avançado. Então, Diógenes, parabéns, meu irmão. A pegada é essa. Deixa teu comentário aí, porque foi muito top. Estou feliz com a tua evolução, beleza? Mas é aquele negócio, né? Sempre crescendo cada vez mais. A gente fala isso para os alunos, que é importante você manter essa constância. É você, de fato, se manter ali na pegada, na estrutura, no ensinamento, no racional, entendeu? Para poder contextualizar e ter uma intimidade maior com o gráfico. É importante você ter essa mentalidade. Eu sou o cara, pessoal, que sou assim. Eu gosto de trabalhar a mentalidade do aluno, beleza? Então, não basta somente você entender a racionalidade do trade. Se você não souber gerenciar as suas emoções na hora do gráfico, na hora do pega-paca-pá, que nem diz aqui no Nordeste, você não vai ter nenhuma diretriz em relação à tomada de decisão. Então, você precisa ponderar muito as suas atitudes e entender qual relação tem ali no movimento. Porque, assim, é importante você saber que todo mundo aí operando linha de tendência, todo mundo operando figura gráfica, a própria análise técnica mesmo, por exemplo. Cara, eu vejo gente com SMC, né? Eu vejo no YouTube também, porque eu navego entre os YouTubes da vida, galera, porque, lógico, a gente precisa saber qual tipo de conteúdo está sendo entregue aí para vocês, né? Para poder entregar melhor. Eu sempre estou vendo isso, galera. Eu sempre estou vendo isso. Eu não paro. Eu posso ter 30 anos de mercado aqui, eu nunca vou parar de olhar como a galera está entregando conteúdo, porque eu preciso, logicamente, ter um termômetro dentro do que eu ensino. Então, isso eu sempre vou estar além do que eu acredito, dentro do meu caráter, da minha didática, o que é melhor ali para todo mundo, né? Então, eu vejo muita gente plotando aí indicadores, né, SMC. Meu irmão, o cara que sabe de SMC, ele não precisa de indicador, beleza? Não precisa de indicador. O recado já é esse aí, na lata, entendeu? Por quê? Porque a racionalidade do SMC é justamente para você entender de forma racional, tá? Com base na análise institucional, né, que é Smart Money Concept, ou seja, o conceito do dinheiro inteligente. Então você não precisa de indicador, cara. A gente consegue ter uma previsibilidade, eu vou trazer esse conteúdo para vocês aí mais na frente, tá? Mas exatamente foi o que aconteceu. Olha só que interessante o trade que o aluno pegou, né? Vou até contextualizar esse trade, porque de fato, como ele já tinha visto que tinha feito um flip, ele não pegou o time desse flip, né? Que justamente foi esse movimento aqui, ó, no tempo gráfico menor, tá bom? Onde ele perde de fato essa estrutura. Não tô falando desse trade aqui, dessa entrada, tô falando depois dele. Isso aqui foi um flipper, isso aqui era um movimento, um trade bem importante, inclusive no 2 minutos ele aciona esse trade aqui. Só que ele não perdeu, ele perdeu o time desse trade e aguardou o quê? A quebra de estrutura e o flip acontecer nesse movimento. Então esse foi o trade que ele pegou. Aconteceu o flip, ó, nesse ponto, ele retornou para retestar essa região e aí ele fez o quê? Como ele sabia que o movimento era de alta, olha só que magnitude desse trade, né? Porque assim, é importante você saber disso. O movimento é de alta, por quê? Porque ele faz o movimento de flip, ele reverte, né? Chegou numa região já de interesse de demanda ali naquela região ali atrás. Então o que acontece? Quando chega na quebra de estrutura, ele sabe que quando quebra a estrutura, vai dar um sinal de venda para poder buscar mais combustível para jogar o preço para cima. Então foi isso que ele fez. Ele aguardou o flip, né, desse movimento e aí ele entrou nesse trade aqui, cara, minuciosamente, de forma na pinça mesmo, pegou esse trade, um stop de 3 pontos para um take de, se eu não me engano, foram 19 pontos. Olha só, 19 pontos. Só que ele pegou, foram 14 pontos, galerinha. Ele pegou mais ou menos 14 pontos, porque de fato, eu não sei o que foi que aconteceu, ele explicou, mas foram 14 pontos, foi alguma coisa assim. Então foi um trader muito top, de 5 para 1, né? Ele preservou lá a racionalidade sempre que eu falo para
de 5 para 1. Poderia ter comprado? Poderia ter comprado nesse ponto, né, para sair lá em cima, mas já tinha batido a meta dele do dia, entendeu? Então foi bem top, mas o trade eu carregaria até o final aqui, porque eu estava surfando dentro da estrutura, né, dentro do próximo order block para seguir o movimento. E é sempre assim, né, cara? Olha só o que ele faz, né? Ele segue o movimento de alta, entendeu? Então, se ele estava atuando contra a tendência, eu não aconselho que vocês façam isso sem que você tenha o conhecimento. É importante ter o conhecimento, cara, porque assim, tudo isso aqui é racionalidade. Você tá vendo algum indicador aqui? Você tá vendo algum frufru, um negocinho, balacobaco, teia de aranha, não sei o quê? Não tá vendo isso, cara. Então você precisa entender que a racionalidade é que vai mandar no trade. É o que vai conduzir a tua decisão. É a racionalidade. Entendeu? Então, o cara que está operando institucional por aí, que diz que opera institucional, mas está usando indicador, ele está indo contra, né? Contra o modelo de análise. É assim que funciona. Tem algum problema em usar indicador? Não, mas eu sou o cara de viver aquilo que ensino. Não adianta eu estar falando aqui para vocês sobre SMC, falar que aqui tem um order block e usar indicador. Qual lógica tem isso? Não tem lógica. Não tem lógica. Até porque o indicador, se você não souber utilizar ele e não tiver a favor da racionalidade, você vai quebrar conta, cara. Você vai quebrar conta porque, vamos supor, um volume profile ali de range fixo, né? Você vai identificar ali a POC, por exemplo, que é o Point of Control. Você vai identificar que ali tem a maior faixa de volume, só que você não está entendendo que aquela faixa de volume são ordens passivas. Para a galera ser manipulada, ser estopada, e aí você entra a favor daquele fluxo e você também é estopado. E aí você não está entendendo essa racionalidade. Então tem que ter cuidado, galera. Cuidado com o que você está fazendo, com o que você está vendo por aí. Entendeu? Cuidado. Tranquilo? Então é isso que eu tenho que deixar como recado para vocês. Em relação ao dólar, né? Nós temos uma mitigação desse ponto. Nós temos um movimento de mitigação, inclusive desse movimento, ó, que isso aqui é uma linha de tendência, tá vendo? Isso aqui já é uma captura de liquidez desses movimentos, desse ponto. Inclusive, ele já quebra, ele já faz um choque no movimento menor e, inclusive, no maior também, ó. Então, isso aqui é um movimento bem top, um movimento que indica, já que o movimento agora, o próximo passo agora, é de fato de começar a se construir uma tendência de alta aqui para o dólar, beleza, galera? Então a gente já tem esse movimento, tá? Pegando todo esse movimento, essa estrutura, nós temos agora um range de negociação desse ponto, ok? Então agora a gente já tem uns order blocks que a gente já começa a tracejar aqui, já começa a fazer isso aqui, ó, tá? Isso aqui é um order block lá no tempo gráfico menor, ok? É importante você saber também refinar. E esse aqui também é um order block que você precisa refinar também, ok? Então são dois order blocks, nós temos essas regiões. E a partir desse momento é importante. Era bom que ele renovasse topo, né? E outro detalhe, olha só onde foi o alvo, né? O alvo foi onde eu tinha deixado. Eu tinha compartilhado com vocês esse alvo. E aí era um alvo que se você quisesse pegar um trade aqui, por exemplo, naquela compra lá, de 60 pontos, né? Com risco retorno altamente favorável. Inclusive, vou até comentar com vocês aqui rapidinho, que esse trade aqui, ó, poderia ser pego aqui, ó, de fato, nesse movimento, ó. Exatamente nesse ponto. Ó, fez o boys exatamente aqui, ó. Um trade aqui seria top demais, interessante. Um trade também de 3 pontos, mais ou menos. Vou deixar 5 pontos, porque o risco-retorno estava bem favorável. Pensando na estrutura macro, seria um trade aqui, ó, lá no início, lá no ponto. Apesar de que acredito que na próxima estrutura que eu já tivesse, por exemplo, ou essa ou esse ponto, né? Porque na verdade tem liquidez, né? Então eu acho que eu estaria fechando um imbalance ali naquela região, então estava surfando mais ou menos até aqui. Então seria um trade ali de 10 para 1, mais ou menos, entendeu? Então eu faria 50 pontos, stop de 5 e estaria de buchinho cheio, né? Ou seja, cheio de ômega 3, galera. Cheio de ômega 3. Por quê? Porque ômega 3 vem o quê? É derivado, vem do quê? Vem do peixe, né? E peixe é o quê? Sardinha. Sardinha remete ao quê? Lembra de quê? Liquidez. Então nós estamos arrotando, né? Ômega 3. É assim que funciona. É o que o cara que opera o modelo de análise do Smart Money Concept faz. Beleza? Arrota ômega 3. Sem, lógico, né? Sem arrogância nem nada, né? Respeitando nossos amiguinhos, nossos coleguinhas, porque sem eles a gente não seria nada aqui, né? Tem que ter liquidez. O mercado tem que ter liquidez. Na verdade, se não tem liquidez, não tem nem mercado. Imagina a gente aqui. Então, assim, foi bem top. Então, tá aí a análise do dólar e do mini índice para os próximos cenários. Então, assim, pessoal, ó, beijo no coração de vocês. Aquele famoso um beijo, um cheiro, um queijo. Vamos para cima. E outra, meu irmão, pega esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas e traz seguidor, cara. É a tua forma de poder agregar também aqui. Vamos resgatar essa galera aí que está há muito tempo sem ter resultado. Beleza? Show de bola? Então valeu, galera. Até mais. Fui!